Olá pessoal, então nós agora vamos dar continuidade ao nosso curso avançado de lapidação na nossa próxima aula. Agora nós vamos para a aula 5, onde eu vou mostrar dicas importantes e nós vamos começar a calibrar as pedras com formato oval. Então eu vou falar um pouco agora das lixas, como a gente vai usar, quais são os materiais importantes que a gente precisa usar e ter atenção. E em seguida a gente já vai começar a fazer o calibrar as pedras de forma oval. Bem, então a gente está aqui com a outra máquina, com a esmerilhadeira. Eu não vou explicar como a máquina funciona, nenhum outro detalhe, porque vocês já sabem dos outros vídeos, né? Eu vou tentar usar a esmerilhadeira aqui, mas eu acho que vai servir porque as pedras são menores. Se fosse uma pedra maior, que exigisse mais força, eu vou trocar pela politriz. Aqui está com o disco de lixa e agora vai informações importantes para vocês anotarem e não esquecerem. Eu vou até usar um disco aqui, eu posso usar no caso, o disco direto, o disco 200. Porque as pedras são pequenas, eu preciso de um acabamento bem refinado. O disco 200 é um disco que oferece o desbaste também. Então eu posso utilizar o disco 200 para fazer endireitar, fazer a forma das pedras. A informação importante agora. Deixa eu pegar esse daqui. Esse aqui é um disco gasto. Ele está um pouco abaulado, olha, tá vendo? Tem uma barriguinha aqui, ó. Dá para ver, né? Ele está gasto aqui, que é onde eu passo mais a pedra. Lembrando que o disco, ele sempre vai comer mais a pedra onde tem as beiradas. Aqui ele come menos a pedra, porque ele é um pouco de física. Apesar da máquina estar toda girando aqui, como essa beirada é maior, ele gira mais rápido nas extremidades do que no centro. Então faz com que você tenha uma rotação maior aqui, então a pedra come melhor sempre nas beiradas, então gasta primeiro. A gente acaba deixando só o meio para fazer o acabamentozinho, detalhezinho mais apurado. Pronto, mas se você quer fazer faceta em pedras, precisa fazer ângulos retos em pedras, se você deseja fazer isso, deseja treinar esses detalhes, você tem que ter lixas separadas. Então aqui eu tenho uma lixa que está gasta e aqui eu tenho uma lixa que está novinha, já está com etiqueta. Então, se eu precisar fazer facetas, eu vou até o desenho diferente, mas isso não interfere não, tá gente? Esse aqui tem uns quadradinhos menores, mas isso aí não tem nada a ver. Depende do tipo da lixa. Olha esse aqui também, ó. Esse aqui tá novinho, ó. São marcas diferentes, ó. Mas ambas são lixas, eu não sei qual que é melhor. Eu vou testar essa daqui. A grande questão é o seguinte, que para fazer facetas eu preciso dessas lixas, principalmente a 200 e a 400 com lixas novas. Então, que eu vou estar sempre usando faces retas, então ela vai sempre permanecer a ficar mais reta. Porque quando a gente vai fazer no cabochão, por conta da forma, deixa eu pegar aqui essa pedra oval, ele vai ficando essa barriguinha. E é melhor para fazer o cabochão porque facilita. Essa curvinha que faz aqui, facilita a gente a fazer o cabochão. Facilita digamos, polir a pedra, fazer alguns detalhes. Então tenham isso em mente. Eu vou passar com a lixa que está gasta, porque eu tenho várias pedras para poder formar ainda. Eu vou começar direto com a lixa 200 dessa vez. Se precisar eu volto para a lixa 100, mas eu acho que não vai precisar. Para formar direto com a 200 é um pouco ruim. Se eu quiser formar do início, vai demorar um pouco mais. Mesmo uma pedra pequena é melhor voltar da lixa 100, uma lixa 100 mais gasta que eu tenho aqui. Mas eu tenho uma outra nova. Que esteja retinha para que eu consiga fazer as facetas. Então essas lixas a gente tem que usar sempre reta. As outras, como não gasta muito, a 800, a 1500 e a 3000, como elas não gastam tanto, tudo bem, dá para usá-las em pedras ovais, em pedras com faces retas. Então essa dica fica aí, se você quiser fazer facetas nas pedras, você vai ter uma lixa sobressalente do mesmo número com a face totalmente reta. Então a gente vai começar com essa que tem a face que não é reta, mas depois eu vou trocar por uma outra com face reta conforme eu for precisando. A gente vai alternando, porque eu tenho pedras aqui que são ovais e tenho pedras aqui que vão ficar com as faces retas. Então a gente vai vendo essas possibilidades. Então agora a gente vai formar, a gente vai endireitar algumas endireitar algumas dessas pedras e vocês já vão vendo alguns detalhes durante a forma. Como algumas pedras ainda estão assim, como a esmeralda, eu nem tenho certeza do que eu vou fazer com a forma, eu vou procurar uma melhor forma para a pedra. Então isso é uma estratégia. A esmeralda é uma pedra cara. Então eu preciso, a água marinha também, ó. Eu preciso tentar aproveitar o máximo da pedra.
uma forma que realce. É comum que fazer trabalhos assim a gente acaba tendo perca nas pedras, diminua o tamanho das pedras. A gente vai fazer aqui algumas formas e vamos ver como é que vai ser o resultado. E a gente vai melhorando essas formas ao longo. Aí eu vou explicando forma por forma, as peculiaridades de cada uma para a gente poder fazer. Se for necessário, eu formo mais alguma pedra para explicar. Bom, então como eu falei, a gente vai fazer as pedras utilizando apenas a lixa 200. Você poderia fazer a forma, né? A forma que a gente viu na aula passada, formando com disco de corte, porque é bem prático e rápido de fazer, mas você poderia fazer essa forma também com o disco de lixa número 100. Eu vou usar o disco número 200 agora, como eu expliquei, porque é um trabalho mais refinado. As peças são menores, não são tão grandes, então vale mais a pena. Como o disco 200 também é um disco de desbaste, a gente tem um controle maior aqui, para não acabar, digamos assim, comendo a pedra demais. Então a gente vai fazer agora essas pedras ovais, mas vejam só. O que vocês vão ver agora nessa parte, a gente vai conseguir aproveitar para outras formas de pedra. Essa mesma lógica que a gente vai ver aqui, a gente poderia ser também, vale para pedras em formato de gota e qualquer outro formato. A gente vai ver alguns outros formatos depois. Fazer essas pedras calibradas, a gente vai ver que não é só fazer a pedra com calibre para caber na caixinha, mas nesse caso aqui, em especial, a gente vai fazer uma forma que é uma forma bem bacana de se fazer. E dá pra gente fazer essa mesma forma de 3 jeitos diferentes. A gente vai entender. Bom, o primeiro passo... o primeiro passo a gente vai fazendo... Vai medindo a peça aqui, ó. Olha só. A peça vai ficando um pouquinho maior. Nunca pode ser menor, senão passa, né? Essa pontinha... Essa ponta de pirâmide vai ficando para baixo, que é o pavilhão da peça. Se fosse uma peça multifacetada... se fariam várias facetas aqui, para isso que vai dar o brilho da peça, aqueles brilhos que a gente vê numa pedra com várias facetas, que não vai ser o nosso caso aqui. A gente vai fazer um pavilhão liso. Esse pavilhão totalmente liso também joga o brilho da peça, e também vai fazer com que a peça brilhe mais quando você olhar para ela. Então isso é bem prático para a gente poder fazer em peças translúcidas. Mas você pode fazer isso também em pedras opacas, porque facilita o encaixe. Porém, você não precisa dar o polimento nessa parte de baixo numa pedra opaca, não há necessidade. Bom, enfim, a gente vai fazendo esse trabalho com certo cuidado. A gente vai fazendo pelas bordas para deixar ele oval, no caso oval. Se fosse redondo também daria certo, olha só. Eu vou olhando se encaixa, tá vendo? Tá um pouquinho maior ainda. Tem que diminuir um pouquinho mais. E eu vou diminuindo pelas bordas, tá vendo? Essa beiradinha tem que ficar 100% igual. Então a gente vai diminuindo com muito cuidado, olhando e sempre medindo uma peça. Eu sempre tenho uma peça daquela ali, no caso, aquela pecinha que eu estava medindo, uma peça que está quebrada, ela não serve mais para montar uma joia, mas eu posso usar ela como referência para estar sempre olhando se vai realmente caber. Isso é melhor do que você usar um paquímetro. Claro que se você for fazer por encomenda e você não tiver uma caixinha, por exemplo, você vai ter que ter um paquímetro para estar medindo. Mas eu prefiro ter a caixinha porque você tem certeza que vai encaixar. Às vezes meio milímetro a mais ou a menos, né? Uma diferencinha pequena de tamanho, a menos não, a mais, dá para encaixar. Se for menor não, se for menor não tem como cravar que a pedra cai. Se for um pouquinho maior, a gente ainda consegue a cravação. Então por isso que é importante a gente fazer peças calibradas. São pedras mais valorizadas, inclusive. É importante você saber que só o fato da pedra estar calibrada, ela é mais valorizada. Qualquer peça calibrada, ou seja, peças calibradas que tem o mesmo calibre, a mesma medida. Então a gente vai fazendo essa peça aqui, ela tem a face, que a gente chama essa parte reta de mesa nesse caso. E a mesa ela vai ser totalmente reta, é uma mesa de espelho. Nesse caso aqui, eu poderia fazer de 3 formas. Eu poderia fazer ela oval, reta como eu estou fazendo agora, e poderia fazer ela reta com uma borda, que a gente chama de rondiz, que é uma borda que vai ao redor de toda a pedra. Nesse caso nós vamos fazer com a face reta, no caso a parte da frente que a gente olha totalmente reta, então ela precisa passar daquelas garrinhas, tem que estar mais baixo das garrinhas para que a garrinha consiga dobrar e fechar na peça. A gente vai ver também na próxima aula, a gente vai fazer outra peça dessa daqui com uma borda, e essa borda ela vai fazer uma diagonal onde eu consigo também fechar as garrinhas.
dá um acabamento melhor. É um pouquinho mais trabalhoso de fazer, mas a gente vai ver. E é necessário aprender porque outras formas de cravação vão precisar que a gente aprenda a fazer essa borda. A gente vai aprender a fazer essa borda também em pedras que não vão para cravação, mas a gente consegue dar um acabamento mais bonito numa pedra que tem essas bordas. A gente consegue, por exemplo, fazer uma pedra, mesmo que vai ser montado com garrinhas, vai ser montado com outro sistema, a borda ajuda muito, dá um acabamento legal. Então notem que nesse caso, gente, o trabalho é mais refinado mesmo, é um cuidado maior, você vai fazer com mais calma, do que se você estivesse fazendo apenas um cabochão, por exemplo, né? Então o cuidado é maior, o tempo de formação da pedra é maior nesse caso. Quando você faz só o cabochão, geralmente é metade do tempo formando a peça. Vocês já aprenderam, quem fez o curso básico sabe que até a lixa 400 a gente ainda está dando a forma da pedra. É mais ou menos metade do tempo em cada formando e metade do tempo polindo. Olha só, tá vendo que a pedra aqui já assentou totalmente, olha, já encaixou. Se ela tivesse a borda diagonal, já ia dar cravação, mas no caso, como não tem, eu vou abaixar a mesa da pedra até que ela fique abaixo daquelas garrinhas, até que eu consiga dobrar aquelas garrinhas e fechar para segurar a pedra. Todas as 4 garrinhas tem que dobrar, então a mesa tem que estar retinha. Então a gente vai deixar essa mesa reta e vamos baixar ela, já que toda a parte do pavilhão já está ok. Já está um cone, né? Um cone quase que perfeito ali. A gente vai abaixar essa mesa. Então a gente vai, vocês vão treinar esse formato aqui, porque é um formato muito prático. E essa formação, inclusive, o pessoal vende pedra desse jeito aqui, chama de pedra formada. O pessoal vende também assim, sem dar um acabamento final, porque isso vende para pessoas que vão lá lapidar. Já pega a pedra, lapida, já facilita muito o trabalho de quem vai fazer múltiplas facetas. Que no caso não é o nosso caso, mas a gente vai fazer a pedra totalmente lisa, mas que vai dar um efeito muito bonito. Vocês vão ver depois dessa peça pronta como essas peças ficam lindas, excepcionais. E é um trabalho assim muito surreal. Nem parece que dá para fazer com a máquina dessas um trabalho tão bonito assim. E dá para fazer em praticamente todas as peças translúcidas. Fica muito legal esse tipo de lapidação. Então a gente vai praticamente dar finalizando a peça. A gente vai comparar mais uma vez para ter certeza que já está certinho, para a gente poder seguir. Bom, então nesse caso aqui, a peça já está bem ajustada. Eu vou ajustar o restante dessa peça aqui no disco 400, porque para evitar erro aqui, porque a pedra ainda está um pouquinho torta, ó, a base, mas no disco 400 eu vou ter um apoio melhor para poder fazer. Mas o objetivo é esse, eu vou fazendo medindo por aqui mesmo. Eu poderia estar com o paquímetro medindo de um lado e do outro, mas não é tão necessário. Se você tiver uma forma, é mais prático e mais rápido. Essa pedra aqui, ela já está quase com essa forma dessa outra aqui, ó. Bom, então essa forma aqui já está melhor ajustada, ó. Note que a garra já passa por cima desse beiralzinho aqui, ó. Essa borda está toda bem alinhada. A gente vai tentando deixar o mais próximo possível. Quando a gente está fazendo assim na pedra, esse movimento circular, a gente olha para a borda. Isso vai servir para as facetas. Quando você estiver tentando fazer uma faceta, você vai sempre olhar para a parte de dentro da faceta e não para a parte de fora. Estou tentando fazer uma face aqui, eu olho para a parte de dentro da pedra e não para a parte de fora. Se a borda estiver certa, o restante vai estar certo também. Então não precisa se preocupar. Então aqui nesse caso, eu sei que essa pedra aqui já dá cravação, ó. Ela já passa aqui em cima, é isso que a gente está sempre observando. Eu posso fazer um beiralzinho ao redor de toda essa peça aqui. A gente vai tentar fazer na outra um beiral para poder facilitar essa cravação. Eu poderia ter uma pedra mais alta, com a mesa alta e dar cravação assim mesmo. Esse aqui é o modelo que a gente faz aqui, que é a pedra tipo espelho, ela é totalmente reta, com essa parte aqui atrás que dá um efeito bonito nas pedras. Mas aquele quartzo que a gente viu no início, ele era todo abaulado aqui também. Então dá para fazer de quantas formas? Você pode fazer essa mesma peça abaulado aqui como um cabochão, vai dar cravação também. Eu posso fazer ele até essa base reta. Se fosse um cabochão opaco,
totalmente opaca, ou digamos assim, que fosse uma pedra só para colocar aqui, eu só preciso que a pedra se ajuste certinho assim, digamos que fosse um cabochão, por exemplo, imagine um cabochão normal. Era só colocar aqui, ele tá abaulado, ele já dá a cravação. Fechou, pronto, né? Era um cabochão redondo, sem essa ponta, deu cravação, pronto. Ele não precisa ficar tão abaulado, o importante é que ele tenha uma curvinha, tem que ficar uma curvinha, senão ele não fecha a garrinha, não segura a pedra. Se ele for ficar reto, para você fazer com a frente reta, eu tenho que fazer esse cone atrás. Esse cone atrás só faz mais sentido para pedras cristalinas. Se você quiser fazer também para pedras opacas, caso você queira uma pedra totalmente reta, dá certo, só que você nem vai precisar dar polimento atrás, só na frente. Se torna bem prático também. Mas aqui dá um efeito mais legal, ó, na peça para você fazer assim. O importante é você observar o tamanho da garra para saber se vai dar a cravação. Porque se essa pedra ficar muito alta, ela encaixa aqui, só que você não consegue fechar a garra depois. Então eu posso fazer uma borda na diagonal em todo esse canto aqui, ó, para facilitar a cravação e fazer uma peça mais alta. No final a gente vai ver peças assim, vocês vão entender. Peças prontas, né? Com essa borda, sem a borda. Você pode fazer com a borda, sem a borda, você pode fazer só reto, como eu estou fazendo aqui, desde que você observe se dá a cravação ou não. Então a gente vai passar as outras peças que vão encaixar nesses detalhes para a gente poder ver isso daqui, esse detalhe. A gente vai ver outros casos para poder pegar essa cravação. Bem pessoal, então nessa aula a gente aprendeu os primeiros passos de como dar o calibre em uma peça com formato oval, que também serviria para pedras de formato redondo. Agora na próxima aula a gente vai aprender a fazer esse mesmo modelo redondo e oval, mas com a borda. A gente vai começar a entender o porquê dessa borda é tão importante e por que ela faz tanta diferença assim. Então, até a próxima aula!